Olá, vamos começar agora a aula Aplicações da Geologia de Engenharia, parte 1. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia do IGC UFMG. Nesta aula, iremos falar sobre os ensaios de investigação de rochas e solos mais comuns. Todos os projetos e empreendimentos passam por fases e cada fase demanda um tipo de investigação. Por exemplo, um empreendimento tem a fase de inventário, em que nesta fase são investigados os locais mais adequados para a construção de obras ou intervenção do meio físico. Por exemplo, são construídos mapas temáticos, como mapa pedológico, hidrográficos, geológicos, mapas geotécnicos, como cartas de riscos, são recolhidas bibliografias, imagens disponíveis. Na fase de viabilidade, existe a possibilidade de desenvolvimento do projeto com viabilidade técnica e econômica. Assim, são feitos mapeamento de superfície, algumas análises diretas e indiretas de campo, ensaios, etc. Há também a caracterização geológica geotécnica preliminar, com principais problemas possíveis de ocorrer e alternativas. O projeto básico define a melhor alternativa para a implantação da obra, a complementação e detalhamento dos estudos, cronograma de execução e avaliação dos custos. No projeto executivo e de construção, há o refinamento do projeto básico, com investigações mais minuciosas, pontuais para o acompanhamento das obras. Na fase de operação, por exemplo, no caso de uma barragem, é a fase em que há o enchimento do reservatório e de operação, que é o colocar em funcionamento. Em qualquer outro empreendimento, é o momento de colocar para funcionar e acompanhar e monitorar este funcionamento. A geofísica é um método de investigação muito importante na geologia de engenharia. A geofísica nos auxilia no encontro de estruturas do subsolo que não são possíveis ver em nível de afloramento. Aqui eu darei a vocês um exemplo de uso da geofísica para uma análise de estabilidade de talude. Este talude é um talude de Belo Horizonte, em que foi feita a geofísica e determinada as prováveis superfícies de ruptura, como esse perfil aqui. Então, vocês estão vendo aqui duas texturas diferentes nesse diagrama, inclusive aqui é possível ver uma descontinuidade. Aqui também uma descontinuidade semelhante às descontinuidades encontradas no talude. Assim como essas linhas inclinadas estão inclinadas no mesma inclinação de mergulho das outras descontinuidades encontradas no talude. Então, foi possível observar pela geofísica as descontinuidades, assim como o contato entre um depósito de talos e a rocha, mostrando que essa textura aqui, onde eu passo aqui vagarosamente com o mouse, ela é diferente da textura superior, onde existe uma faixa mais intensa, de coloração mais intensa, que marca exatamente aonde foi a superfície de ruptura do talude estudado. Então, a geofísica, nesse caso, contribuiu muito para a gente perceber as importantes estruturas que comandavam o escorregamento deste talude. Aqui nós temos dois mecanismos de ensaio de cisalhamento remoto, sendo que o da esquerda é um ensaio muito mais robusto, o aparelho é muito mais robusto, que é o ensaio de cisalhamento direto para a rocha. Aqui nós temos o ensaio de cisalhamento direto para o solo. Observem que a amostra de solo que se encaixa aqui neste recipiente é muito menor do que a amostra de rocha que se encaixa aqui neste volume.
O ensaio consiste em aplicar em uma amostra de solo ou uma amostra de rocha uma tensão normal que vai representar a tensão confinante do meio em que aquele maciço de solo está. Após o estabelecimento da tensão confinante, é aplicada uma força lateral que vai substituir a força de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento. E registros vão marcando as tensões aplicadas até que a rocha ou o solo se rompa, e isso também é marcado no registro. A partir deste momento, o ensaio permite a confecção de retas de Mohr-Coulomb e círculos de Mohr, para o estabelecimento da coesão e do ângulo de atrito e da tensão de cisalhamento de ruptura. Temos aqui um exemplo do ensaio de compressão uniaxial. Neste ensaio, os equipamentos para a realização da compressão uniaxial consistem de prensas de controle hidráulico com capacidades habituais de 1.500 kN ou 150 toneladas. São geralmente equipamentos concebidos para ensaios de compressão de betão. Betão é concreto, tá? No português de Portugal. Em amostras que são cubos com 15 centímetros a 20 centímetros de aresta ou cilindros de 15 centímetros ou 20 centímetros de diâmetro. O prato inferior da prensa é normalmente rígido, enquanto o superior é apoiado numa junta esférica para acomodar ligeiras deficiências de paralelismo entre os topos dos provetes, né? Então aqui a gente tem a aplicação de uma força, né, numa bolinha de borracha, só para que vocês entendam como funciona o ensaio. Então é feita uma compressão, essa compressão é uniaxial, não existe a tensão de confinamento. Então é apenas uma única tensão sobre o material e é feito o ensaio de compressão uniaxial. Esse equipamento aqui está acoplado a um sistema de informática e aqui os dados vão sendo gerados e os gráficos também, com os resultados finais. Tem alguém hoje que vai ficar gato de laboratório. O outro ensaio de compressão uniaxial é mais simples e muito usado, é o chamado point load. O point load tem a vantagem de poderem ser usados corpos de provas de várias formas, prismáticos, cilindros ou até mesmo irregulares, desde que corrigido o efeito da escala para obtenção de valores normalizados, que vem uma fórmula do equipamento. Consiste em duas pontas em que a amostra é colocada entre elas e a aplicação de uma força por meio desta alavanca. Existem os medidores e assim que a amostra ela se rompe, é medida qual é a força necessária para esta ruptura. Nos laboratórios, tanto de mecânica das rochas quanto mecânica dos solos, é preciso preparar as amostras antes do ensaio. Aqui a gente vê a preparação de amostras de rocha, em que há perfuradores, pequenas sondagens, que de uma amostra maior são moldados, perfurados e adquiridos corpos cilíndricos para os outros ensaios. O tamanho e forma do corpo de prova depende da norma e tipo do ensaio. Podemos amostrar solos deformados e indeformados, no caso de um laboratório de mecânica dos solos. Aqui nós temos um exemplo do ensaio de compressão triaxial. O ensaio de compressão triaxial difere do ensaio de compressão uniaxial porque é aplicado à amostra submetida ao ensaio
a tensão confinante sigma 3 e a tensão desviadora sigma 1, que vai fazer a força principal fazendo a deformação do material. Este ensaio triaxial, ele pode ser feito de três formas convencionais. O ensaio adensado drenado, chamado de CD, que são ensaios em que há permanente drenagem do corpo de prova. Então, é possível que a água saia do corpo de prova. O símbolo CD origina-se da expressão consolidated drained, ok? E este ensaio é também conhecido como ensaio lento ou slow, em que ele é consolidado, ou seja, a amostra ela é submetida a uma tensão confinante sigma 3 previamente, porque a amostra é colocada numa câmara, essa câmara é submetida a um líquido que pressiona a amostra e fica ali durante um tempo, e depois de consolidado, então é aplicada a tensão maior, que será a tensão desviadora responsável pela ruptura da amostra. Esta aplicação da tensão é lenta, assim como o enchimento do líquido da câmara também é lento, daí o ensaio é slow. A permissão da drenagem, ou seja, aberto o dreno para que a água da amostra ela saia, isso significa que não há a formação de poropressão dentro dos poros da amostra. O ensaio adensado não drenado, chamado de CU, neste ensaio aplica-se a pressão confinante e deixa-se dissipar a pressão neutra correspondente. Ele é chamado também de ensaio rápido pré-adensado. Neste caso, diferente do ensaio slow, a tensão confinante ela é aplicada e também é drenada, mas a aplicação da força sigma 1, ela é rápida. Daí é tido como ensaio adensado rápido ou R. Isso corresponde a uma situação de campo em que não há tempo hábil para a drenagem da água em um ambiente, uma vez que a força ela é aplicada subitamente. Isso pode refletir, por exemplo, uma barragem de rejeito em que há drenos na barragem, como é o caso do ensaio, o dreno ele está aberto, mas a força é aplicada de forma tão súbita, tão repentina, que a permeabilidade do material não permite a saída da água. Então, é uma reprodução de um ensaio rápido e a gente precisa ver como o material se comporta diante dessas situações. O ensaio não adensado, não drenado, é uma situação mais perigosa. Neste ensaio, o corpo de prova é submetido à pressão confinante e a seguida ao carregamento axial, sem que se permita qualquer drenagem. O símbolo UU origina-se de Unconsolidated Undrained. Ok? Então, neste caso, não há nenhuma possibilidade de drenagem e a força sigma 1 é aplicada subitamente também. Neste caso, a possibilidade de ruptura em função de grandes presenças de tensão neutra é muito fácil. Aqui nós temos uma representação da câmara do ensaio triaxial, onde o corpo de prova é colocado. O corpo de prova é revestido por uma membrana. Essa membrana não permite que o líquido da câmara do ensaio triaxial entre em contato com a amostra e sature a amostra, de forma que a água que é expulsa da amostra é a água que está na sua condição natural, ok? Dentro da amostra. Esta corpo de prova é colocado envolto em uma membrana e vários sensores elétricos são colocados para irem captando e marcando a evolução da deformação do corpo de prova até a ruptura. Os sinais emitidos por esses sensores são refletidos no computador, que vai ter um programa que vai então gerar o comportamento desse material.
não é, gato? Quanto maior a pressão confinante, maior a resistência da amostra. Este ensaio, ele gera os gráficos em que nós temos a reta de Coulomb e os círculos de Mohr. Para cada conjunto de tensão maior e menor aplicada ao ensaio, teremos um círculo. Então, para tensões menores, um círculo menor. Tensões maiores, um círculo intermediário e tensões maiores ainda, o maior círculo. O círculo vai tangenciando a reta de Coulomb em cada momento de início da ruptura, seguindo aí a teoria de ruptura de Mohr-Coulomb, onde a tensão de cisalhamento é igual à coesão mais a tensão normal multiplicado pelo tangente do ângulo de atrito. Esses ensaios geram dados muito úteis na geologia de engenharia, inclusive podem ser usados em banco de dados para os programas computacionais. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela muito útil, adaptado de Rocha, 1979. Nesta tabela, mostra os resultados de vários ensaios com rochas intactas e solos também. Temos aqui o material areia solta, areia média, areia compacta, argila mole, argila dura, argila muito dura e o módulo de deformabilidade desses materiais, a sua resistência, coesão em megapascal, o ângulo de atrito desses materiais e a resistência à compressão uniaxial. Se você precisar de fazer um estudo numa argila e tiver caracterizado que essa argila é mole, dura ou muito dura, por exemplo, você não tem o resultado dos ensaios, você pode consultar essas tabelas que já te dão uma boa noção sobre qual é as características de resistência e deformabilidade desses materiais. Aqui, nessa parte, nós temos o resultado para as rochas, argilitos e silitos de resistência baixa, média e elevada, né? Isso tem a ver com seu grau de alteração, e aqui o módulo de deformabilidade, a resistência à coesão, o ângulo de atrito e a resistência à compressão uniaxial. O mesmo a gente tem dos xistos decompostos, alterados e sãos, arenitos e conglomerados, resistência baixa, média e elevada, calcários, argilosos, margosos e puros, e quartzitos e granitos ignais decompostos, medianamente alterados e sãos. Então, aqui vocês podem comparar a resistência desses materiais obtidas em ensaios. Sei que falei para vocês que na mecânica das rochas temos que considerar o maciço rochoso como um todo, ou seja, a rocha intacta e também as descontinuidades. Entretanto, se nós tivermos alguns ensaios sobre a rocha intacta, isso será em algum momento útil para uma comparação, inclusive, dos resultados obtidos no ensaio de RMR, em que as descontinuidades são consideradas. Quando a gente tem um maciço são muito pouco fraturado ou sem nenhum tipo de fratura, é importante ter o resultado dos ensaios com a rocha intacta. Esses resultados são muito bons para obras relacionadas com fundação, como, por exemplo, intervalo. Usem a imaginação e descansem um pouco. A aula retorna em minutos.